2 Coríntios, a gente vai começar uma série, de mensagens em cima desse texto. Inclusive foi uma proposta, que a escola bíblica nos trouxe, já que estudamos nas salas 1 Coríntios e aqui nós vamos estudar 2 Coríntios. Essa aqui é uma pegada mais pastoral. Na escola bíblica a gente tem mais algumas extensões. 2 Coríntios é uma carta riquíssima, riquíssima. Eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos. Na verdade, se eu fosse fazer a devida introdução de 2 Coríntios, a gente vai passar aqui muitos domingos só na introdução. Mas essa introdução, na medida em que a gente for falando de cada pedaço de estrutura do texto, eu vou trazendo para os irmãos alguma coisa acerca do contexto histórico, contexto literário, contexto cultural, que a carta foi escrita. Mas vamos ler os versos 1 e 2, todos juntos? Paulo, vamos ler juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar para Deus falar com a gente? Senhor Deus e Pai, fala conosco, abençoa-nos nessa manhã, derrama sobre nós graça sem medida, enriquece o nosso coração, ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos viver segundo o Evangelho. Viver, Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus na nossa fraqueza. Eu sei que sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sei que nós somos fracos, mas o Senhor é forte. E na nossa fraqueza, o Senhor se manifesta. Nós, Senhor, reconhecemos a nossa finitude, limitação e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, e ajuda-nos a andarmos sobre as águas da vida, ao entendermos, Senhor, esse paradoxo do reino de Deus. Enriquece cada um de nós, Senhor. Vamos passar aqui 13 capítulos estudando a Tua Palavra e essa temática, Senhor, que é tão importante, que é tão interessante para mim e para a vida dos meus irmãos. Nós oramos agradecidos e pedimos, Senhor, que o Senhor me use, que eu seja um instrumento Teu, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, nos idos dos anos depois de Cristo, 52, 53, foi a época que ele escreveu essa carta. Na verdade, ele, na sua segunda viagem missionária, ele funda a igreja de Corinto. Na verdade, a igreja de Corinto, as cartas que nós temos, a primeira e segunda carta, nós temos mais 2 outras cartas que se perderam. Nós não as temos, não foram canonizadas, não foram encontradas. Na verdade, 1 Corinto deveria ser chamada de 2 Corinto, e 2 Corinto deveria ser chamada de 4ª carta de Corinto, mas nós não temos. Paulo, quando está em Éfeso, ele escreve uma primeira carta para a igreja de Corinto, essa nós não a temos. Eles, quando leem aquela carta, eles fazem perguntas ao apóstolo Paulo, e aí ele vai e escreve a 1 Corinto, que na verdade é a 2ª carta. E quando eles recebem 1 Corinto, a 2ª carta, eles escrevem de novo para o apóstolo Paulo, e Paulo então faz uma visita complicada, dolorosa, e ele escreve a 4ª carta, que a gente conhece como sendo a 2ª carta de Corinto. Há quem diga que o pastor pregar essa carta deveria ter sofrido mais no ministério. Eu acho que eu deveria ter sofrido até mais no ministério para sentir o drama do apóstolo Paulo, pois é um momento muito sofrido da sua vida. Não existe outra carta mais biográfica do apóstolo Paulo do que a 2ª carta aos Coríntios, onde nós o conhecemos muito. Na primeira carta aos Coríntios, nós conhecemos a igreja, e ele trata muito da igreja. Já na 2ª carta, a gente vai conhecer mais do próprio apóstolo Paulo, e sobretudo dessa glória paradoxal, de percebermos o poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma exaltada salvação. Ele está fazendo uma exaltada saudação, e nessa exaltada salvação tem muito aqui de teologia, muita teologia aqui, na verdade, teologia para dar e vender. Aqui nós temos, nessa saudação,
em miniatura, o resumo de toda a carta. Toda a carta do apóstolo Paulo, ela está resumida praticamente aqui, né, sintetizado de maneira impressionante e sublime, inspirado pelo Espírito Santo. É uma teologia nessa saudação carregada de significados profundos. Não é um simples olá, não é uma simples oi, tudo bem, não é um simples formalismo. Não, não, não. Ele aqui capsulou o impulso principal de toda a carta. Então, apenas 2 versos não, mas ele capsulou aqui todo o impulso de toda a carta. E aqui eu queria destacar 3 temas, né, que dão uma prévia de todo o livro. Hoje a gente consegue ter uma prévia, né, de todo o livro que o apóstolo Paulo traz para mim e para você. Bom, sobre esse contexto, por que Paulo escreveu essa carta? Qual é o propósito dessa carta? Ao longo da exposição, né, desse livro, a gente vai estar comentando sobre isso. Mas, sobretudo, Paulo está vivendo aqui um grande conflito espiritual. Falsos apóstolos haviam se infiltrado na igreja e estavam acusando o apóstolo Paulo de não ser apóstolo. Ele estava sendo acusado de não ser apóstolo. Ele estava sendo desmerecido, ele estava sendo diminuído. Ataques violentos para desacreditar Paulo. O problema, e preste atenção nisso, é muito importante você entender essa questão, o problema é que atacar Paulo e descredenciá-lo como apóstolo também estava descredenciando o evangelho que ele estava levando. Então Paulo, não por vaidade, não por desejo próprio, ele começa então a fazer a sua defesa. E 2 Coríntios é o apóstolo Paulo fazendo a sua defesa de que de fato ele é um apóstolo e chamado pelo Senhor. Porque esses falsos apóstolos, inclusive vindo de Jerusalém, né, que muitos se pareciam com os judaizantes, eles estavam descredenciando Paulo. E eles estavam dizendo, olha, ele não é apóstolo, ele sofre demais. Olha, ele não é apóstolo porque ele não conviveu com os 12. Olha, ele não é apóstolo porque ele não tem muita habilidade, ele é muito grosso na sua fala. Olha, ele não é apóstolo, ele é inseguro, porque Paulo, ele disse que ia e acabou não indo e retardou a sua ida. Olha, ele é imprevisível, porque ele marcou algo com a gente e ele não fez. E ele também não veio com uma carta de Jerusalém, né, da parte de Pedro. Ele não veio de Jerusalém com uma carta da parte de João. Ele não veio. E esses sim estiveram com o Senhor. E ele é muito rude. Ele sofre muito. Tudo dá errado na vida desse homem. Nunca vi um homem sofrer tanto. Esse não é. Ele não é apóstolo coisa nenhuma, não. Então, e a igreja de Corinto, ela estava dando ouvido a tudo isso. Ela estava cedendo a isso. E Paulo, entendendo que se a sua identidade apostólica fosse desmerecida, fosse maculada, então o evangelho que aquele apóstolo trouxe também. Então a igreja passou então a correr riscos. Então, se Paulo não era legítimo, bom, sua mensagem também não tinha legitimidade. Então essa carta, ela serve para defender a legitimidade do apóstolo, mas sobretudo do evangelho. Então o que está em jogo aqui é o evangelho também. O sofrimento de Paulo, na verdade, Paulo dá uma virada estratégica. Na verdade, Deus, né? Deus, ele dá uma guinada estratégica aqui, dizendo, pelo que vocês estão me acusando, na verdade é a prova de que eu sou. Porque diziam, esse homem sofre muito. Cadê? Se Deus fosse com ele, ele não passava pelo que passou. E Paulo diz, não, na verdade, o meu sofrimento é o selo do meu apostolado. E aí ele dá uma virada aqui e ele passa então a explicar essas questões. Então hoje pela manhã, eu queria ser sucinto, né, e dizer para os irmãos sobre essa exaltada saudação do apóstolo Paulo. Eu queria que você tivesse o hábito, né, eu não sei se a projeção ajuda ou atrapalha você, eu queria que você anotasse isso. Eu queria que você, principalmente você que prega, né, anote, tome nota disso. Ou você que quer crescer na fé, marque na sua Bíblia essas coisas. Isso vai te ajudar a fazer uma releitura, né, mais aproximada da realidade. Então nós temos a exaltada autoridade de Paulo, nós temos a posição exaltada dos coríntios e também a mensagem exaltada de Deus.
Então, em vermelho, eu vou pedir para as irmãs lerem, só o que está em vermelho para mim. Lê para mim, as irmãs. Essa é uma exaltada autoridade de Paulo. Agora em verde, os homens. Essa é uma posição exaltada dos coríntios. E as irmãs, de novo, em laranja. A mensagem exaltada. Então, Paulo capsulou aqui, sintetizou, resumiu o que ele propõe falar em toda a carta. Ele vai falar sobre a sua posição exaltada, ele vai falar sobre a exaltada posição da igreja e a mensagem exaltada do evangelho. Então a gente vai falar sobre essa posição exaltada do apóstolo Paulo. Então, lembra que ele está sendo atacado aqui de não ser apóstolo. Então, por isso, veja a intencionalidade do apóstolo ao dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele já vai chegando junto. Ele vai metendo já o pé na porta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, ele está defendendo já, identificando-se como o autor, né, era comum na cultura literária da época, né, era assim que se escrevia. Hoje a gente, quando escreve uma carta, nós assinamos no final. Não, na época, na cultura da época, se assinava lá na frente, lá no início da carta. Então, apóstolo, o que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado em nome de outra pessoa. O apóstolo é um delegado. O apóstolo é um representante. Um apóstolo é alguém, eu não posso ir, mas eu mando alguém em meu lugar. E essa pessoa tem o mesmo peso da minha presença. Ela tem a mesma autoridade da minha presença. Ele é o enviado de alguém. Esse é o apóstolo. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, hoje não existem mais apóstolos, né, nessa categoria. Hoje, repete comigo, apóstolo bom está fraco. Apóstolo bom é apóstolo morto. Porque por esses apóstolos aqui, no qual nós baseamos a nossa doutrina, nós somos uma igreja apostólica. Repete comigo, somos uma igreja apostólica. O que é isso, pastor? Nós baseamos a nossa doutrina na doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos receberam uma delegação, uma autoridade do próprio, diretamente de Cristo, não mediados por alguém. Não, eles não foram mediados por alguém, do próprio Cristo. Então, essas epístolas e essas cartas, né, que foram canonizadas, escritas pelos apóstolos, esses estiveram com o próprio Cristo e dele receberam diretamente orientação. Então, somente esse e não há outro. Nenhum homem mais pode se levantar hoje e dizer: eu vou escrever algo da parte de Deus para que toda a igreja siga. Não, o cânon foi fechado, não há mais espaço para isso. Então, esses que hoje se intitulam apóstolos, provavelmente, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar sobre os ministérios, né? O ministério apostólico é um ministério, não está se referindo aos apóstolos, né, aos 12, né, 12 menos 1, 11, e aí depois mais um. Não está se referindo a esse apóstolo com essa autoridade apostólica. Não. Hoje, quando alguém se intitula de apóstolo, e quando a pessoa faz isso de bom interesse, de bom caráter, na verdade, está se dizendo um enviado, né, se permitindo ser enviado por alguém, por algum lugar. Mas um apóstolo, para trazer novas revelações, para acrescentar revelações, ou para tirar revelações, é inadmissível. Na verdade, ele traz para si uma maldição. Se você vê alguém dizendo assim: olha, eu sou apóstolo e eu trago uma nova revelação para a igreja, você precisa se afastar dessa pessoa e orar para que Deus tenha muita misericórdia dela, porque ela já está trazendo uma maldição, irmãos, irrefutável, irreversível para a sua vida. Ela acrescentou ou ela tirou alguma coisa da palavra de Deus. Para ser apóstolo, você sabe, quem sabe aqui quais eram as exigências para ser um apóstolo? Bom, primeiro, a pessoa tinha que ter tido, relação ocular, ela tinha que ter visto Jesus ressuscitado. Segundo, essa pessoa tem que ter sido chamada como apóstolo pelo próprio Jesus. E terceiro, esse apostolado deveria ser acompanhado de sinais. Em Atos, capítulo 1, versículo 21,
Tem que ser uma testemunha ocular da ressurreição. Olha só o que está sendo dito aqui por Pedro. É necessário, pois, que dos homens de nós que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Ou seja, andou com Jesus, uma testemunha ocular aí da ressurreição. Depois, Lucas, capítulo 6, versículo 13, tinha que ser comissionado pessoalmente por Jesus. Lucas 6,13 vai narrar, né, Jesus chamando os seus apóstolos. Ele que chamou. Não foram auto-intitulados, não foram escolhidos pela igreja, mas foram escolhidos pelo próprio Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e os escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então foi ele. E sinais e maravilhas também. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, e Hebreus 2,4, vai dizer que os apóstolos eram acompanhados de um poder, de uma graça, de uma evidência, de uma manifestação do Espírito Santo singular. Singular. Inclusive, eu não sei se você se dá conta disso, mas muitas das curas que eles tinham, eles nem pediam a Deus, eles ordenavam a cura. Por exemplo, Pedro e João, subindo a porta formosa, quando viram um mendigo que deles pedira a esmola, disse-lhes: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta agora em nome de Jesus. Nós dizemos: Senhor, cura. Eles diziam: levante agora. Eles eram acompanhados de sinais e maravilhas e evidências, né, através de suas próprias vidas. Então, agora é Paulo o autor. Há consenso, né, em toda a comunidade de estudiosos de que Paulo é o autor, porque ele se auto-identifica. Nos originais e nas cópias, está lá Paulo, eu sou Paulo, e de fato, né, toda a narrativa bíblica aponta para ele. É uma autobiografia, na verdade, essa carta aqui. Mas ele diz que é apóstolo de Cristo. O que quer dizer isso, apóstolo de Cristo? Ele fala de Cristo Jesus. Ele diz: eu sou representante de Jesus, eu sou credenciado por Jesus, ele viu Jesus, eu sou chamado pelo próprio Jesus e eu tenho autoridade do próprio Cristo. Então, para o seu ministério terreno, da edificação da igreja, da evangelização dos judeus e ímpios, não importa, Paulo, ele foi enviado. Eu sou enviado, eu sou representante, eu sou credenciado, eu vi Jesus, eu sou chamado pelo próprio Jesus e eu tenho autoridade de Jesus. Eu sou enviado. Meus irmãos, isso aqui não tem somente a ver com o apóstolo Paulo. Deixa eu fazer aqui, de antemão, antecipadamente, uma sublime aplicação. Uma sublime aplicação. Nós olhamos para essa carta e dizemos assim: bom, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e a gente fica bastante distante disso, dizendo: bom, isso aí é com Paulo, isso aí é um camarada que fazia parte de um grupo elitizado e tudo mais. Não, não, não. Isso tem a ver com você. Porque nós também, irmãos, como igreja, nós temos o nosso ministério e nós somos enviados de Deus. Paulo teve assim: você é um enviado de Deus. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e Marcos 16, ele enviou você. Você é um enviado de Deus. Você é um representante de Deus. Você é um delegado de Deus. Você foi credenciado pelo Senhor. Então, a vida do apóstolo Paulo e as lutas e a defesa que ele faz da graça que a ele foi derramada, também tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu momento e tem a ver com o seu ministério também. Esse é Paulo, apóstolo, enviado de Jesus. Nós, a igreja, somos enviados de Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele não cessou o seu trabalho no apóstolo Paulo. Ele não cessou o seu trabalho nos pais da igreja. Ele não cessou o seu trabalho nos reformadores. Ele não cessou o seu trabalho no século passado. O Senhor continua trabalhando hoje. E Ele tem os seus enviados. E o enviado do Senhor é a igreja. E eu e você fazemos parte da igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? E ele vai dizer assim: apóstolo de Jesus Cristo, repete, pela vontade de Deus. Repete, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Quando ele faz também uma carta espetacular que nós já pregamos aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos.
Qual era a alegação? Paulo aqui está fazendo uma defesa, tá, meus irmãos? Tudo aqui tem um porquê. Cada vírgula tem um porquê. A vírgula foi colocada onde foi colocada, tem um porquê. Isso foi de Deus, isso. Na verdade, a questão é vírgula e parágrafo entraram depois. Mas tudo isso aqui tem um propósito. Então, nós vemos aqui que não por si, não por voto popular, não por estudos, mas pela vontade de Deus. Ele está dizendo que a mesma pessoa, o Deus Pai, que enviou Jesus, a mesma vontade que enviou Jesus foi a vontade que enviou ele. Olha como é que ele se coloca. Então, é uma exaltada saudação, né, de uma exaltada posição do apóstolo. Ele está dizendo, Deus não teve vontade de enviar o Filho, então Deus também teve a vontade de me enviar. Por que ele está dizendo isso? Porque corria entre a igreja de Corinto, né, por parte desses falsos mestres, a alegação de que Paulo não tinha credenciamento de Jerusalém, que era a igreja mãe, que o apóstolo Paulo ele não teve com Jesus, assim como os 12, e o apóstolo Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Então nós podemos colocar em xeque tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, pelo fato dele não ter credenciamento. Vocês viram alguma carta do apóstolo Paulo? Diziam os falsos mestres da igreja de Corinto. Não recebemos carta não. Pedro escreveu recomendando ele? Não, Pedro não escreveu recomendando ele não. Então, quando ele está dizendo aos coríntios, né, pela vontade de Deus, é a mesma coisa que ele disse aos gálatas, dizendo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Paulo não recebeu por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. Por ter ele, Paulo só vai se converter lá em Atos capítulo 9, que ele se converte, a conversão dele acontece no 9, e ele não conviveu com os discípulos, nem com Jesus, até antes, né, da ressurreição. Só depois da ressurreição que ele tem um encontro com Cristo Jesus. Então ele está sendo colocado em xeque. Mas se colocar ele em xeque, coloca o evangelho em xeque. Se coloca o evangelho em xeque, então a igreja também não é quem Paulo diz ser. Então Paulo vai defender a sua identidade, ele vai defender a igreja quem é, e ele vai defender a mensagem. Ele capsulou aqui, né, tudo isso. 2 Coríntios 10, 18, não sei se você conseguiu ler daí, ele diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo isso de mim mesmo não, eu estou dizendo isso da parte de Deus, da parte de Deus. Eu não estou dizendo o que eu acho de mim. Por isso é muito importante, você que acha que tem isso ou tem aquilo, que outras pessoas digam a seu respeito, e não você estar dizendo isso acerca de você mesmo. Portanto, irmãos, e ele diz, e o irmão Timóteo? Repete comigo, o irmão Timóteo. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Tem uma intencionalidade aqui, irmãos, o irmão Timóteo. Ele está mostrando, porque outros estavam se chamando pseudo-apóstolos lá. Não eram apóstolos, mas eram pseudo-apóstolos, autodenominados apóstolos. Homens que ao se dão, nós somos apóstolos, Paulo não é apóstolo, olhem para nós. Só que eles estavam pregando outro evangelho. E esse evangelho era o fermento que ia levedar toda a massa. E aí, e o irmão Timóteo, ainda que amado, ainda que irmão, ele não chama Timóteo de apóstolo. Ele está dizendo com isso à igreja de Corinto, ele está fazendo a sua apologia àqueles que o estavam atacando, que nem todos, né, que são homens de Deus, que nem todos, né, poderiam ter esse título para se legitimizarem como homens de Deus. Para ser um legítimo homem de Deus, você não precisa de um cargo. Para ser um legítimo homem de Deus, usado por Deus, você não precisa de uma patente. Timóteo tinha o seu valor e tinha o seu peso no ministério. Tanto que Paulo, nessa exaltada saudação, ele diz, olha o que ele disse, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Estou eu e Timóteo aqui. Na verdade, Timóteo não é coautor. Timóteo é parceiro dele naquele momento, né? E em concordância, ele está ali em concordância com o apóstolo Paulo e é muito estimado para receber, né, essa graça de ser mencionado numa saudação para uma carta tão importante, autobiográfica. Timóteo foi honrado aqui. Repete comigo, Timóteo foi honrado. Mas é irmão. Fala comigo, mas é irmão. É irmão. Usadíssimo. Na verdade, Paulo, ele está preparando a cama, ele está preparando o caminho para passar o bastão proposto para Timóteo. Ele vai passar o bastão para Timóteo. A gente vai entender isso, né? Lá em 2 Coríntios, ele está preparando o caminho, dizendo, esse rapaz vai me suceder. Mas ele chama apenas de irmão.
mostrando para aqueles que se auto-intitulavam pseudo-apóstolos, de nada valia, eles estavam, na verdade, estragando a igreja. Então, o que Paulo está dizendo? Que a autoridade que ele possuía não estava dentro dele. Ele traz uma palavra que não é sua. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, a autoridade que eu tenho não reside em mim, reside em Jesus. A palavra que eu tenho não é minha. Na verdade, eu sou irrelevante. Paulo, da mesma forma que é uma saudação, é uma exaltada saudação, mas Paulo não está se exaltando. É uma exaltada saudação, mas Paulo não está se exaltando. Porque quando ele se diz, quando ele coloca apóstolo de Cristo, eu sou enviado de Cristo. Eu sou alguém que levou a palavra de Cristo, a minha autoridade está em Cristo, e o valor que eu tenho não está nem em mim mesmo, está em Cristo. Porque o apóstolo não tinha valor, meus irmãos. O valor quem tinha é quem enviou ele. O importante, o grandão, o poderoso, era quem enviava, que não se dava o trabalho de ir, mas enviava alguém. Então Paulo não está se exaltando, é uma exaltada saudação do seu posicionamento em Cristo. E a glória é completamente de Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. O mesmo não deixa de ser verdade hoje, meus irmãos. Nós não temos apóstolos hoje. Jesus, ele falou e continua falando pelos escritos dos apóstolos. Algumas igrejas hoje que dizem, não, tudo que Paulo falou tem que ser ignorado. Outras igrejas dizem, não, só o que Paulo disse tem que ser considerado. Não, Jesus, ele continua falando pelos escritos dos apóstolos. Não importa quem, onde, a patente que tenha, não importa. Eu não posso, essa igreja não pode. Igreja nenhuma pode pregar contra a doutrina dos apóstolos, fora da doutrina dos apóstolos, a parte da doutrina dos apóstolos, nós não podemos. Lá estavam os falsos apóstolos pregando um outro evangelho que nós desconsideramos completamente. Amém, irmãos? Agora, segundo lugar, Paulo, ele está falando aqui, agora ele vai falar sobre nessa exaltada saudação, ele vai falar sobre a exaltada posição da igreja. Exaltada posição da igreja. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos da Acaia. A posição exaltada dos coríntios. Atos 20, 28 vai dizer assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo para apostolizar. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A palavra igreja, nós já aprendemos aqui há muito, eclesia, é uma assembleia daqueles que são chamados para fora, né, para Deus. Ela não é a igreja de Corinto, a igreja está em Corinto, a igreja ela é de Deus. Essa igreja aqui não é de Magé, ela está em Magé, mas ela é de Deus, e assim todas as igrejas. E ela não é do Paulo, ela não é de Timóteo, essa igreja aqui não é minha, essa igreja aqui é do Senhor. Ele é o dono da igreja, diga, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Agora preste atenção, tem a ver com você. A mesma coisa que foi dito aos coríntios, também é dito a mim e a você também. Perdão, porque às vezes a palavra aqui, né? Eu falo do time de futebol e às vezes eu falo aqui do Coríntios, de corintianos, né? E o Corintos, não me perdoe aí. Mas a igreja está em Corinto. Mas esses aqui, irmãos, também serve para nós. Assim como lá, nós fomos chamados. Assim como lá, nós somos sustentados. E assim como lá, nós somos aperfeiçoados. A igreja de Jesus, ele chamou, ele sustenta, ele aperfeiçoa. Ele chamou. Quem chamou? Aquelas pessoas para aquele santo ajuntamento. Quem chamou? Jesus. Quem está sustentando a igreja? Jesus. E quem está aperfeiçoando a igreja? Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? A igreja, meus irmãos, ela não corre risco. A igreja não está largada à sorte. A igreja não está segundo o favor do governo. A igreja não está ao léu da cultura. Não, a igreja, ela foi chamada, ela é sustentada, e ela é aperfeiçoada pelo Todo-Poderoso, pelo Rei da Glória, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que a tudo sustenta, por aquele que é completamente soberano. A igreja, chamados para fora, que pertence a Deus, ela tem um proprietário, e ela tem um lugar, ela tem um espaço, ela está em Corinto, ela está em Magé, ela está em Tóquio, ela está em Blumenau, ela está em Vassouras,
ela está em Guapimirim, mas ela é de Deus, ela é sustentada por Deus, ela é provida por Deus, ela é aperfeiçoada por Deus. Nós somos a igreja de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Agora preste atenção. E quanto ao próximo tópico, meus irmãos, eu queria que você me ajudasse. Inclusive, a propósito, eu queria, você que é membro da igreja aqui, diga amém. Você tem que me fazer um favor, na verdade, aceitar essa incumbência. Tudo que a Bíblia é dito e tudo que se o que nós pregamos é bíblico, tem que ser repetido. Então você tem que repetir isso e aplicar isso na sua vida. Repetir isso no seu grupo de conversa, repetir isso nas redes sociais, repetir isso nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua casa. Você precisa refletir isso. E o próximo tópico, ele tem muito a ver, é uma necessidade primorosa de nós repetirmos isso. Porque é a igreja de Deus que está em Coríntio e a todos os santos. Repete, todos os santos. Todos os santos. Todos os santos. Para a igreja católica, apostólica, romana, os santos são um grupo elitizado, reconhecidos apenas após a morte, eles são canonizados. Você certamente, que se passou pelo catolicismo, ou se é brasileiro, conhece o catolicismo, que esses são um grupo elitizado, somente após a morte e com base nos próprios méritos. Há bem pouco tempo, o Papa canonizou, né, uma serva, uma mulher piedosa que operou milagres e foi comprovado que o milagre aconteceu, enfim. E aí, com base nos próprios méritos, essas pessoas são reconhecidamente santificadas, canonizadas. E o problema é que essas pessoas se tornam, então, mediadoras, intercessoras, onde nós, o católico, apostólico romano, pode se reportar a essas pessoas, né, e elas, então, intercedem por nós e nos ajudam de alguma forma. Isso, biblicamente, não é verdade. Nós amamos, respeitamos demais e devemos muito amor aos nossos queridos vizinhos, a católico, apostólico dos romanos, mas isso não é verdade, biblicamente isso não é verdade. Inclusive, alguns livros, né, apócrifos, não canonizados, que existem na Igreja Católica, onde eles fundamentam, ainda assim, nos apócrifos, eles fundamentam isso fora do contexto total, mas há alguma ferramenta, algum material lá para eles basearem isso, mas ainda assim que no livro apócrifo é fora do contexto. Na verdade, nós somos os santos, irmãos. Quem são os santos? São todos os crentes, né? Nós somos todos os crentes que somos canonizados. Eu acho que essa lâmpada aqui não está me ajudando muito não, mas eles são todos os crentes em Jesus Cristo. Quem é um crente em Jesus Cristo aqui, diga amém. Então, todos os crentes são santos. Não é após a morte, é no novo nascimento. Quem lembra quando você se converteu, se quebrantou, ou quando Jesus quebrantou seu coração? Você lembra disso? Naquele momento você se tornou um santo e não foi nos seus méritos, foram nos méritos de Jesus. Então toda essa igreja aqui é santa. Cada membro que passou por essas águas aqui, ou aqueles que estão prestes a passar, só está dependendo do pastor agendar, esses todos são crentes. Todos aconteceram no novo nascimento. O novo nascimento não acontece no batismo. O batismo, ele autentica o novo nascimento, ele dá visibilidade ao novo nascimento. E não é nos seus méritos. Nós não somos santos nos nossos méritos. Nós somos santos nos méritos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em Jesus, nós somos santos. Por que nós somos santos, pastor? Todos os santos. Deixa eu falar sobre a Acaia. A Acaia, na verdade, é o termo que era usado para falar de toda a Grécia. Toda a Grécia, quando ele fala toda a Acaia, porque essa igreja ela não foi lida apenas numa localidade exclusivamente, mas em toda a Acaia. A Acaia era o antigo nome de toda a Grécia, né? Toda a Grécia, menos a região norte, que não fazia parte, Pelepomposo, um nome esquisito, não fazia parte, e também o norte, pontinho do norte não fazia, mas toda a Acaia. Então, era uma região, inclusive ilhas. A Grécia é cheia de ilhas, inclusive as ilhas também. Essa carta rodou muita coisa. E todos esses eram santos. Que santo, pastor? Separados por Deus,
separados para Deus, com base na santidade de Deus. Então, Salmo 16, versículo 3, já na velha aliança, olha o que dizia, na velha aliança, olha o que dizia: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, já no Velho Testamento, imagine no Novo: temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, era uma posição exaltada. Fala para o teu vizinho: em Cristo você tem uma posição exaltada. Agora, preste atenção, em nome de Jesus, e aprenda sobre isso, né? Os santos, eles não ganham esse título por causa do seu desempenho pessoal. Você não ganha o título de santo por causa do seu desempenho pessoal. Mas todos nós buscaremos, né, essa santidade sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você é santo, e por ter sido feito santo posicionalmente, você busca essa santidade. Você não é santo porque você busca ser santo. Você é santo porque você foi feito santo, o status de santo. Amém, meus irmãos? O status de santo. Você se torna santo em Cristo Jesus. O que nos torna santo não é a nossa justiça prática, mas é a nossa justiça posicional. O que é justiça prática, pastor? Eu exercendo justiça, eu sendo justo, eu sendo misericordioso, coerente, eu sendo, honesto e digno. Justiça prática. O que é a nossa justiça posicional? Deus, Ele me classificou. Deus, Ele me classificou como santo. Deus, Ele me escolheu e me separou para ser dele. Sou santo. Então, são duas justiças, e são duas santidades também. É a santidade posicional, é o status. Por exemplo, antigamente, eu não sei se você vai lembrar disso, é um troço muito antigo, né? Existia o juiz classista. Quem sabe o que é juiz classista? Juiz classista é alguém que nunca estudou coisa nenhuma, mas ele recebe, né, essa patente de um juiz classista. Por exemplo, nas Olimpíadas militares, por exemplo, existem pessoas que vão para o militarismo, não fazem treinamento nenhum, porque são desportistas, eles recebem: não, isso aí é um sargento, a gente deu para ele essa classificação de sargento para ele disputar as Olimpíadas. Mas ele não fez treinamento militar e ele vai e recebe essa para poder participar. Então, existe esse posicionamento e nós temos esse exaltado posicionamento. Eu quero lembrar aos irmãos o que eu percebo que nós não valorizamos, não respeitamos, não consideramos. Quero lembrar aos irmãos que nós não valorizamos, não praticamos, não consideramos. Sabe o quê? A exaltada posição da igreja. A exaltada posição do seu irmão, desse que está ao seu lado. Daquele que não veio. Daquele que errou contra você. Daquele que não está muito bem. Ele, você e eu, todos nós temos uma exaltada posição. Nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos em Magé, mas nós somos propriedade de Deus. E nós somos santos. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós fomos santificados. Agora, preste atenção nisso. E veja se esse entendimento, ele não precisa mudar o nosso posicionamento e mudar a maneira que nós lidamos com as nossas falhas, lutas, dificuldades, percalços, desencontros e decepções. Veja se esse entendimento não tem que mudar você e a mim também. Como, pastor? O que Paulo quer dizer com esses dois termos exaltados? Essa era a igreja problemática. Nós achamos nessa igreja facções, nós achamos nessa igreja favoritismo. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, não, eu sou de Cristo. Nós achamos nessa igreja litígios, homens levando ao tribunal secular, né, questões que a igreja deveria resolver. Imoralidades sexuais, nós achamos lá. Nós achamos competição na hora da ceia, porque a ceia era realizada junto com a festa ágape. Então nós temos competição. Nós temos abuso dos dons. 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, vai falar sobre esse abuso dos dons. Nós temos nessa igreja descredenciando o apóstolo Paulo. Nós temos nessa igreja
duvidando da ressurreição. Tu acha que Paulo não sabia disso? Tu acha que o Geu não sabia disso? E eles são chamados de quê, irmãos? De santos. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Quando alguém peca no nosso meio, sabe o que a gente faz? A gente se envergonha do irmão. Quando a gente falha uns com os outros, ou quando alguém falha conosco, nós dizemos, fulano não é crente não. Eu não sei nem como é que o pastor deixa ele lá ainda. Então, irmãos, nós temos aqui facções, competições, favoritismos, abusos, litígios, desrespeitos, imoralidades, dúvidas num ponto nevrálgico da fé, que é a ressurreição. Mas Paulo abre essa carta com uma exaltada saudação, falando de uma posição exaltada dos coríntios, ainda que, apesar de, ele continua dizendo, a igreja, aos chamados para fora, escolhidos por Deus, essa assembleia de santos, que pertence ao Deus Pai, é propriedade de Deus, e precisa ser apreciada, valorizada, guardada, protegida, porque ela é de Deus, e Deus vela pelo que é seu. Ela está lá em Corinto, e Corinto tinha a sua aplicação pejorativa, quando alguém convidava outra pessoa para fazer algum tipo de imoralidade, safadeza, dizia assim, vamos corintiar? De tão baixo calão era a prática cultural dessa cidade. Vamos corintiar? Vamos fazer uma safadeza, vamos fazer uma vergonha? Mas ainda assim ele diz, ela não é de Corinto. Ela está em Corinto, mas ela é de Deus. A todos os santos se reúnem nessa região. E a região, irmãos, era uma região enorme. Era uma cidade metropolitana. Havia portos ali. Era confluência de várias culturas. E ainda assim, em toda a Caia, ele diz, são santos. Então eu quero dizer, eu não sei qual é o problema que você já teve nessa igreja. Eu não sei qual é o problema que você causou nessa igreja. Eu não sei qual é o problema que alguém causou, porque é normal que isso aconteça. E se não aconteceu ainda, fala para o teu irmão, vai acontecer. Fala com ele, vai acontecer. Fala com ele, vai acontecer. Vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque nós somos falhos, porque eu sou falho. Vai acontecer porque eu estou aqui. Vai acontecer porque você está aqui. E você é falho. Você não acerta em todos. Você não bate bem em todos os pênaltis. Você não reage bem em todas as circunstâncias. Então vai acontecer. E ainda mais, além de acontecer, há traços, irmãos, do meu pecado que vão me acompanhar. Há traços do meu pecado que vão me acompanhar. A Alcione, ela acompanha traços da minha pecaminosidade há 33 anos. E quando eu morrer, ela vai dizer, ele foi legal, mas eu lembro de algumas coisas que eu aturei. 33 anos eu aturei um negócio dele estranho. Foi ontem, meu Deus. Eu não sei que dia foi. A Alcione estava botando meu café. Aí não sei o que eu falei para ela, eu falei assim, Alcione, você quer que eu coloque o café? Você não coloca nunca seu café, sou eu que coloco o seu café, alguma coisa que a gente falou. Então tem traços que ela vai acompanhar. E há traços aqui que vão acompanhar da sua vida. E você tem que ser paciente com o seu irmão, porque ele foi separado para Jesus, ele está sendo sustentado por Jesus, ele está sendo aperfeiçoado por Jesus. Jesus chamou essa pessoa. Jesus está aperfeiçoando essa pessoa. Jesus está guardando essa pessoa. Quem entende isso, diga amém. Portanto, irmãos, a verdade é que essa era a igreja que o apóstolo Paulo estava chamando, a igreja de Deus, de santos, esse grupo desorganizado de pecadores, apesar de todos os excessos, Deus ainda assim o chama, e ainda assim também nos chama. Eles não decaem da posição por causa dos seus pecados, que eles mais tarde se arrependem, tá? Nós vamos chegar lá nos capítulos 7 e 8, você vai ver que mais tarde eles se arrependem desses pecados, esses pecados crassos que marcaram, que prejudicavam o evangelho, né, e a unidade, eles se arrependem disso, mas eram pecadores como nós também o somos. E essa graça, irmãos, de Cristo, é uma graça sustentadora, sustenta. A graça de Cristo sustenta pecadores. Isso deve nos tornar, irmãos, pacientes com a igreja.
Tem muita gente sem paciência com a igreja, ela é preciosa, mas ainda não é perfeita. Ainda não é perfeita. Aqueles que são pavio curto não se converteu, pavio curto não conhece Jesus, pavio curto não conhece a graça. Porque se você é pavio curto, e você tem gente que no seu testemunho, na sua autoclassificação, diz assim: eu sou pavio curto. Eu quero dizer para você que todo pavio curto vai também colher da parte de Deus pavio curto. Então acho melhor você começar a dizer: não, eu estou me arrependendo de ser pavio curto, eu estou abandonando isso. Porque todo pavio curto vai receber também da parte de Deus um pavio curto. Se você não tiver misericórdia, não terão misericórdia de você. Se você julgar temerariamente, também você assim será julgado. Se você plantar, o que você plantar, você vai colher. Então, você não deve ser pavio curto, você deve tornar você paciente. Você deve fazer com que não sejamos críticos com os nossos irmãos. Olha, nós somos, irmãos, expert em enxergar o cisco no olho do irmão. Tem gente que tem uma visão de águia. Pastor, chegou uma pessoa na igreja, quando olhei, já bateu aqui, ó, já senti que vale nada. Irmão, e você? Se ela não vale nada, você vale, então onde a gente coloca essa pessoa no corpo de Cristo? Mas tem gente assim no corpo de Cristo, pastor? Então você faltou à escola bíblica dominical quando estudaram 1 Coríntios. Porque lá você viu o tipo de gente que tinha lá. Tinha gente imoral. Não que isso lhe dê licença para ser imoral. Eles foram tratados, repreendidos. Inclusive, alguns desses, Paulo disse assim, coisa difícil até de teologizar. Ele disse: entregue o corpo a Satanás, para que a alma seja salva. Se você quer que Deus entregue seu corpo a Satanás para você ser salvo, mas não é licença para você pecar. Lá tinha pessoas que estavam dividindo a igreja. Lá tinham pessoas praticando imoralidade sexual. Lá tinham pessoas de toda sorte, tratando o casamento de qualquer jeito. Então, isso vai fazer com que não sejamos críticos, nossos irmãos. Esperar que tudo que lemos na Bíblia seja vivido, sabe, em todo o corpo, em todo o tempo, por todas as pessoas que entramos em contato, é uma utopia. Esperar que tudo que nós lemos na Bíblia seja vivido em todo o corpo, por todas as pessoas que entramos em contato, é uma utopia. A igreja, ela está cheia de pecadores, mas esses são chamados de santos. E tidos como santos diante de Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. Você é santificado por causa do sangue de Cristo Jesus. Hoje nós temos o movimento dos desigrejados. Os desigrejados são aqueles que não querem suportar a humanidade da igreja e nem os pecados da igreja, porque nós temos, falhamos. Não que a gente... Agora, o que a igreja não pode fazer, e para isso eu preciso da sua ajuda, preciso da sua ajuda para isso, porque ele tem pecado, mas todo pecado tem que ser disciplinado. E nós não podemos varrer o pecado para debaixo do tapete. Pecado não pode ser varrido para debaixo do tapete. Como alguém que está sujeito a pecar, e como alguém que ama esse que pecou, nós vamos abordá-lo. Pastor, como é que a gente tem que abordar alguém que pecou? Você tem que abordar como alguém que também peca, e não como alguém superior. E você tem que abordar motivado pelo amor, e não pelo ódio, e não pela vingança, ressentimento, ou pela vaidade, ou pelo orgulho, mas pelo amor. Então, nós não podemos varrer. Essa igreja vai acabar se a gente começar a varrer pecados para debaixo do pano, do tapete. Nós temos que disciplina, nós temos que repreender, levá-lo ao arrependimento. Mas tem que ser uma fonte que ama e de uma pessoa que está no mesmo patamar. Eu estou sujeito a fazer a mesma coisa. Eu estou sujeito a fazer coisas piores. Toda vez que eu atendo alguém no gabinete, não tem um dia que eu atendo alguém no gabinete que vai confessar um pecado que não passe na minha mente. Fica devagar, porque você poderia fazer pior. Você só não faz pior por causa da graça de Deus na sua vida. E provavelmente talvez você já tenha feito uma outra coisa pior. Mais grave, menos grave. Eu não posso me esquecer da oração do Pai Nosso. Eu não me livro da tentação. É Deus que não me deixa cair em tentação. Não me deixes cair em... Eu não sou capaz de resistir à tentação. Eu preciso de Deus para não me deixar cair na tentação. Então, agora,
Esse momento desigrejados, meus irmãos, são aqueles que... não são muito desigrejados, não. Tem algumas pessoas na igreja que elas vivem à margem e na tangente. Margem, na tangente, olhando meio de lado assim, porque elas não têm paciência, não querem tolerar algumas coisas. Não quero tolerar isso, não me envolvo. Não quero tolerar, não me envolvo. Meus irmãos, se Cristo tolerou e tolera os pecados da igreja e dela cuida, sem retirar a designação de que a igreja é dele, de que a igreja é santa, e não rejeitá-la, quanto mais nós, que fazemos parte e incorremos nos mesmos ou em outros erros e pecados. Quanto mais eu e você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está fraco, amém? Não sei se você está digerindo ou se você está dormindo. Diga amém. Então, Paulo está exercendo paciência ao escrever assim. Paulo é apóstolo. Na verdade, não é a paciência do apóstolo, é a paciência de Deus revelada no apóstolo. E sabe o que eu peço da nossa liderança e de todos os membros dessa igreja? Que a paciência de Deus seja revelada na sua liderança, na sua vida. Você ser condescendente com as pessoas, como o apóstolo Paulo está sendo aqui. Meus irmãos, ele está escrevendo e não tem nada da sua pessoalidade, no sentido de nada do coração do Paulo que não esteja vindo do coração de Deus. Porque senão, na verdade, Paulo devia escrever mais ou menos assim: meus irmãos, eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. Vocês estão pensando o quê? Se vocês estão me rejeitando, então eu não piso mais aí. Está pensando que eu não sou apóstolo? Então eu vou seguir abrindo outras igrejas. Não preciso de vocês. Eu vou seguir minha vida. E Deus é comigo. Porque eu tive encontro com ele na estrada de Damasco. Eu tive uma revelação, eu fui levado até o terceiro céu. E os sinais estão me acompanhando. E o evangelho está crescendo. Então, se eu não sou apóstolo, que fiquem vocês aí com esses apóstolos, então, eu vou seguir minha vida. Até porque vocês são os bagunceiros mesmo, imorais, tem litígio, tem facção no meio de vocês, não entende nada de ressurreição e não sabe nem administrar o casamento. Até a vida sexual de vocês, eu tentei ajudar e vocês não sabem de coisa nenhuma. Então, um abraço. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, é todos os santos, toda a carne. Era muita gente. Diga a glória a Deus. Era muita gente e Paulo estava tratando. Por último, meus irmãos, a mensagem exaltada de Deus. Uma miniatura do Evangelho. Graça. A graça é o fundamento do Evangelho. E a paz é o produto da graça do Evangelho. Se você for cumprimentar alguém, nunca diga, pode ter vizinho, nunca diga paz e graça. Fala para ele, nunca diga paz e graça. É graça e paz. Fala comigo, é graça e paz. Nunca diga paz e graça. Porque primeiro tem que ter graça, para depois você ver a paz. Tudo que aconteceu na sua vida até hoje, o fato de você estar vivo, respirando, e tudo que você pode ter, lembrar, conquistar, vivenciar, tudo passa pela graça. Tudo é. Tudo é. E se hoje você não está louco, se hoje você não está tomado de demônio, se hoje você não está separado de Deus, se hoje você consegue dormir, é da paz. A paz. E a paz é um produto dessa graça. E Paulo vai ensinar sobre isso. Meus irmãos, uma igreja cresce quando, olha, preste atenção no que eu vou dizer, grave isso aí acontecer. Um cristão cresce, uma igreja cresce. Você quer crescer, você tem que saber se aprofundar em duas coisas. Quem quer crescer aqui, diga amém. Tem duas coisas que tem que se aprofundar. Primeiro, você tem que se aprofundar no quanto você entender, no quanto você é pecador. Você é mais pecador do que você pensa. Qual Deus? Você é mais pecador do que você pensa. Quanto mais você entender, reconhecer, se aproximar disso, você está crescendo. E assim, para você crescer, é sobre o conhecimento e entendimento da santidade de Deus. Quanto mais você entender, crescer, absorver, sabe, focar
a santidade, a grandeza da santidade de Deus, aí você vai começar a crescer como cristão. Enquanto isso não acontece, você pode entender teologia, você pode entender das línguas originais, você pode entender de tudo, mas você não cresce. Porque quando você entende da sua pecaminosidade e cresce no entendimento, na absorção, não é mental, não é intelectual. Você absorver o quanto você é pecador, você absorver o quanto Deus é santo. Quanto mais você faz isso, você entra no entendimento da graça de Deus. E aí, quando você cresce no entendimento da graça de Deus, você, antes, eu sempre trago uma palavra quando eu oro da igreja, sempre não, eventualmente, sempre peço Deus para falar no meu coração. Eu disse que eu fui por hora, só, eu preciso dizer, todo dia eu preciso da graça. Esse tipo de eu tratar e dar para as pessoas o bem, a bênção, o favor, a honra, elas não merecem. Tratar os outros do jeito que pensa, eu tratar bem o que bem, isso é lá fora da cidade. Nós estamos aqui para tratar muito bem as pessoas. Nós temos que crescer, graça, abraçar. Eu disse para um filho hoje, você não vai almoçar com seu pai? Isso não tem agenda do seu filho. Tem que seu pai entender. Isso tem que ir lá. Tem que sair. Tem que ser graça. Mas aí, o que acontece? A nossa razão, a nossa lógica, a nossa coerência, ela está encharcada de mundanismo e de paganismo. Porque vocês só acreditam assim, você não é coerente. Eu não me bateu mais. O nome eu vou, isso não vai. Isso é coerente. Mas essa coerência, ela é mudando. Então você tem que honrar até minuto. Você tem que amar minuto. Cuidar bem. Cuida bem de você. E sempre que tiver uma oportunidade de você fazer bem, você faz, você vai crescer na graça. Porque, digo seu irmão, é assim que Deus está te tratando. Nenhum de nós merecemos o que temos de Deus recebido. E Ele continua dando aquilo que nós merecemos. Vai crescer na graça. E aqui, irmãos, nós somos tão pecadores e destituídos de bondade e esvaziados de suficiência moral em todos os sentidos que nos relacionamos com Deus. Somos quase esvaziados. Tão pecadores. Não podemos realizar nada por nós mesmos. Então, tudo é presente e merecido. Tudo é graça. Repete comigo, tudo é graça. Tudo é graça. Poxa, que lindo que a gente canta no presbitério. Eu vou trazer esse livro para cá. Depois alguém me lembra, eu vou trazer. Tem um livro que fala sobre a graça. Se a vitória eu alcançar e esperança eu tiver, tudo que eu realizar, é pela graça dele. Pela graça Deus fará. Cristo em nós, Deus suprirá. Ele vai falando indo, que tudo é graça. Se o perdido eu ajudar, é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Graça de Deus na nossa vida. Então, graça. Recebemos graça. Como resultado, nós temos paz. Essa graça, a justificação é uma graça. Repete comigo, a justificação é uma graça. Deixa eu mostrar para você o que Deus fez. Você entender mais ou menos assim. Aqui, você está kit com Deus. Repete comigo, kit com Deus. Sem dever nada a Deus. Então, nossos pecados, nós somos pecadores, nós estamos aqui. Amém? Quem está enxergando aí, diga amém. Pecadores, nós somos aqui. Então, o que Jesus fez? Ele nos perdoou os pecados. Diga glória a Deus por isso. Tem que falar isso rindo. Diga glória a Deus, perdoa. Você estava ali, aí Deus trouxe você, olha, botou aqui. Quem gostou disso, diga amém. Diga glória a Deus. Isso é bom demais. Eu não falo.
Aí firmou o perdão. Agora vem a justificação. Ele pegou você, colocou aqui. Afastava. Afastava de parar. E podia parar de chegar lá e dizer, tem alguma coisa do teu nome? Não, tem não, tudo bem, entra aí e tal. Vão ser recebidos no céu como justificados, como alguém que cumpriu toda a Bíblia, toda a lei, todos os mandamentos. Os 10 mandamentos, ninguém cumpriu todos. A lei do amor, possível para um ser recebido, como se tivéssemos obedecido tudo. Então, ele perdoou, né? Então, já teve graça, porque ele perdoou você. Abundante graça. Ele justificou você. Você não vai ser recebido como alguém que foi perdoado. Você vai ser recebido como alguém que obedeceu. Então nós somos justificados mediante a fé. Você tem graça, mediante a fé. Por isso temos paz com. Então, recebemos graça. E como resultado, então, quando Deus olhar para nós, Ele vai olhar para nós como alguém que cumpriu todos os mandamentos e obedeceu todos os requisitos. Isso é cantado, né, há muito como sendo a maravilhosa graça de Jesus. E o resultado dessa paz com Deus, então eu estou reconciliado com Deus. Também já era bastante. Tá bom. Além de eu ter paz com Deus, olha para mim, paz com Deus, agora eu tenho paz de Deus. A paz da Trindade. Fala para eles, você tem a paz da Trindade. Graça e paz a vós outros, da parte de quem? Da parte de quem? Da parte de Deus. Deus é a fonte da paz. Deus é a fonte da paz. Agora, Ele é a fonte. Mas, mais uma vez, deu mérito a Jesus, tá? Deus é a fonte. Mas Deus seria incoerente se te abençoasse. Diretamente. Deus iria contra si mesmo se Ele te abençoasse. Deus, ele iria macular o seu caráter se Ele abençoasse você. Ele só abençoou porque Jesus morreu por você. Então é graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do quem? E do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, daqueles que creem em Jesus Cristo. Esse é o que Paulo está falando. Esse, irmãos, em síntese, capitulado aqui, é o evangelho em miniatura que Paulo saúda aqueles que em Corinto estavam, e ele quer resgatar. E Paulo está querendo? Ele quer resgatar a sua legitimidade apostólica. Senão, a mensagem dele seria comprometida e esvaziada. A genuidade do evangelho e a identidade da igreja. Bom, se esses pseudos apóstolos estavam levando a prática judaizantes, então eles precisavam inserir graça para serem santificados. Paulo diz, vocês já são santos. Vocês já são santos. Por isso ele falou, santo. E tinha gente lá dizendo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para vocês se tornar santo. Não. Em Cristo, nós já nos tornamos santos. E Paulo, eles foram desviados por falsos mestres. Hoje, esse tempo que a gente está vivendo, nós não somos diferentes. Nós estamos muito próximos da igreja. A igreja cristã do Rio de Janeiro, a igreja que eu conheço, a igreja do Sul, não leio alguma coisa. Norte. Agora, a igreja nossa aqui, do Rio de Janeiro, do Sudeste, a gente conhece alguma coisa? É uma igreja muito parecida com a igreja. Muito parecida. E nós somos também sendo atacados por pseudos líderes, pseudos pastores, pseudos apóstolos, pseudos mestres na internet, inserindo um novo evangelho, atualizando a Bíblia. Nós temos dois ladrões do evangelho. Assim como Jesus teve dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, o evangelho também tem dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. À sua direita, o ladrão do evangelho é o liberalismo. O liberalismo está maculando o evangelho. E a pessoa dizendo, poxa, Deus é tão bom, você não precisa nada disso. Deixa eu falar isso, você precisa buscar nada disso. Não precisa orar, você não precisa.
congregar, você precisa. É o liberalismo. Toma conta da Europa e acabou com isso. Mas nós temos também outro ladrão, se foi Jesus, morreu, né, e deu a sua vida entre dois, nós temos o moralismo. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, que você não é, que você é santo coisa nenhuma, que você não é de Deus, se você não faz isso que está fazendo. Então, irmãos, nós temos o Evangelho. O Evangelho está aqui em miniatura hoje, exposto, visitado, né, pregado para os irmãos. Né, e Paulo quer resgatar a sua legitimidade apostólica, a genuidade do Evangelho, a identidade da igreja, que foram todos desviados. Vamos ver todos juntos, irmãos? Repetir para ensinar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros, e paz, da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A exaltada, a posição e a mensagem. Irmãos, é uma viagem incrível o poder de Deus pela fraqueza humana. É um resgate da nossa identidade. É uma guerra contra os falsos argumentos do mal contra a igreja. Essa é uma série. Poder na fraqueza. É bom,